Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo bem? Estou um pouquinho rouca ali no fundo. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. É com muita alegria e satisfação que estou hoje aqui com vocês. Agradeço muito ao convite, né? Me sinto realmente num sentimento assim de gratidão por estarmos juntos nesse momento de estudo, de aprendizado, onde temos a convicção de que a equipe espiritual deste lar espírita, né, preparou com muito carinho para todos nós, aqui os encarnados e os desencarnados, o ambiente e tudo aquilo que é importante para cada um de nós. Porque os nossos benfeitores espirituais, eles conhecem a cada um de nós pelo nosso nome, né? Eles sabem como nós somos, as nossas dificuldades e também a nossa vontade de melhorar. E sempre estão conosco para nos oferecer o que precisamos nessa caminhada de evolução e de aprimoramento. Então, o meu agradecimento por estar aqui junto com vocês e compartilhar, né, essa oportunidade com esse tema, né? Jesus, mestre do amor. Fui buscar esse tema nesse livro do José Carlos de Luca. Vocês conhecem José Carlos de Luca? Quem conhece? Levanta a mão. Quem não conhece, que bom, vai ter a oportunidade de conhecer, né? Então, José Carlos de Luca, ele tem todo um trabalho, né? Para quem não sabe, não conhece, ele é um escritor espírita, mas, isso é muito importante, ele doa todos os livros, são mais de 25, para a caridade. Por quê? Porque ele é juiz de direito, ele trabalha, né, tem a sua atividade profissional e todo o seu trabalho, né, voltado aos livros. Cada livro é uma doação para uma determinada casa de caridade. E alguns dos livros são best-sellers, né? Foram vendidos aos milhares, como, por exemplo, um deles, que é excelente, se chama O Médico Jesus. Tem também O Amigo Jesus, Cura e Libertação, entre tantos outros. Então, aqueles que se interessarem, né? José Carlos de Luca, recentemente, escreveu esse livro, O Mestre do Caminho. E, no capítulo 29, ele trata sobre esse tema, Jesus, o Mestre do Amor Incondicional. E é isso que hoje nós vamos compartilhar e fazer, né, o nosso estudo juntos. Então, nós conhecemos esta frase de Jesus, que Jesus afirmou em João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, a partir desta afirmação de Jesus, vamos acompanhar o raciocínio de José Carlos de Luca para o nosso aprendizado
de hoje. Jesus afirmou que é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, especialmente pelas ovelhas perdidas. Quem são as ovelhas perdidas? Será que muitas vezes não somos nós mesmos? Que em algumas circunstâncias da vida acabamos por duvidar de Deus? Acabamos muitas vezes por nos julgarmos esquecidos de Deus? E às vezes até numa situação mais ainda, de revolta, nós acusamos a Deus por aquilo que está nos fazendo sofrer. Então, diante das aflições, dos sofrimentos, muitas vezes nós nos desconectamos da nossa fé, E aí nos perdemos no meio das nossas dúvidas. E muitas vezes geramos ainda mais sofrimento, Geramos um processo ainda mais difícil, porque nos desligamos da fonte que nos traz a força, a coragem, para lidar com os desafios da vida. Então, muitas vezes nós estamos nessa condição das ovelhas perdidas. E essas ovelhas, principalmente as perdidas, estão sob o olhar do bom pastor, de Jesus. Pois Jesus nunca falha. Isso é importante da gente lembrar. Jesus nunca falha. Quando o Mestre deixou a cruz, dias depois, ele surge aos olhos de Maria Madalena e explica que ainda não havia subido para os planos divinos. Isso está narrado em João, capítulo 20, versículo 17. Então agora nós vamos ver o diálogo, entre Jesus e Maria Madalena. Mas retratado nesse livro que José Carlos de Luca nos traz, Coração e Vida, onde essa mensagem de Maria Dolores, através de Chico Xavier, vem nos demonstrar essa intenção de De Luca, esse amor incondicional de Jesus. Esse amor sublime, pleno, onde Jesus nos convida a aprender com Ele. Por isso Ele é o mestre do caminho. Por isso Ele é o caminho, como Ele mesmo afirmou. O caminho, a verdade e a vida. Então, esses versos são muito significativos para o nosso entendimento. Então, aqueles que querem como referência, está neste livro, Coração e Vida, e foi uma psicografia de Maria Dolores, o espírito de Maria Dolores, através do nosso querido Chico Xavier. Muito bem. Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento.
Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena a Jesus, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Às vezes a gente precisa até silenciar, né? Diante deste poema, né? De Maria Dolores. Esses versos demonstram quão grande e belo é o amor que Jesus tem por nós. Judas foi o discípulo que traiu o mestre. Sentindo profundo remorso, Judas cometeu indesejável suicídio. Jesus não se esqueceu de Judas e, quando foi à sua procura, não alargou as suas culpas, não lhe trouxe qualquer palavra de censura, simplesmente o amou. Ficou junto a ele até que ele conseguiu adormecer. Então, esse amor, esse divino amor de Jesus a cada um de nós. Vamos pensar, nós, pequeninos grãozinhos de areia, mas o sol alcança a cada grãozinho de areia. Jesus está sempre conosco. E Jesus, nesse amor que nos levanta,
que nos sustenta, que nos incentiva, que nos perdoa, que nos traz a esperança. Jesus, na condição de mestre, na condição de guia da nossa existência, de modelo, porque nunca estamos sozinhos e abandonados por Deus. Nunca. Nós ainda, na nossa ignorância espiritual, não temos o entendimento profundo do divino amor. Mas Jesus é a nossa conexão com Deus. Ele, através de cada exemplo do seu evangelho, ele nos deixa o roteiro, o caminho, as lições, mas não como alguém que está distante, num plano de luz, observando de longe a humanidade terrestre. Não, porque vejam só, quem é o governador do planeta? Jesus. Quem criou o planeta Terra? Jesus. Quem cuida da vida material, ou seja, quem é o cientista mais sábio e completo que existe ao longo desse caminhar da ciência terrena? Quem é o maior cientista? Jesus. Quem é o maior médico? Jesus. O maior filósofo? Jesus. Para aqueles que gostam deste tema, que nos mostra Jesus na condição, desse nosso irmão maior que já está num plano de espírito puro, por isso foi delegado a ele toda essa tarefa aqui no nosso sistema solar, E vejam, Deus se traduz nas suas leis que regem todo o universo. Dá para começar a imaginar as maravilhas, a condição espiritual que cada um de nós um dia vai chegar? Ai, mas está muito longe. Não é assim que a gente pensa? Nossa, mas, tá que não dá nem para a gente imaginar, não é isso? Porque nós somos criaturas ainda, assim, do ponto de vista da sabedoria, nós somos assim, vamos dizer, o maternal da escola, da nossa escola comum aqui na Terra, Então vamos imaginar que nós somos o maternal da escola de sabedoria divina, Olha só, os bons espíritos estão nos ajudando a gente se encaixar, Veja bem, a criancinha que está lá no maternal, não parece que está longe, 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 um dia que ela vai chegar, a terminar o ensino fundamental.
Depois não parece que está longe, nossa senhora, entrar então numa faculdade, né? Passar pelo ensino médio, entrar na faculdade, né? Aí depois se forma aí, nossa, se for seguir carreira acadêmica, parece que está longe, não é? Quando você piscou, você chegou nos 70 anos, não é assim? Ó, eu estou exagerando, eu sou 6,9. Não é, gente? Então, para nós, voltando a Jesus, né? Isso faz parte da nossa condição ainda, né? Limitada da nossa compreensão. Mas Jesus nos chama a atenção para mostrar aquilo que nós temos o poder de edificar. Aquilo que nós temos a condição de fazer, ainda que numa escala bem simples. Mas nós temos essa condição de amar. Nós temos essa condição de sermos fraternos. Olha essa casa. Cada cantinho dessa casa está mostrando o quê? Para cada um de nós. Fraternidade, trabalho de caridade, caridade material e caridade espiritual, integrando, né, as forças de vida. Então esse amor que Jesus propõe é algo que todos nós somos capazes de fazer. Ainda numa escala de maternal, né? Mas nós somos capazes. E é isso que ele vem nos chamar a atenção, né? E para aqueles que querem saber um pouquinho mais sobre esse caminhar de Jesus, desde o início como o nosso governador do planeta, o que significa que até hoje, quem está no comando do planeta Terra? Hoje. Quem? Jesus. Isso é importantíssimo. Para aqueles que têm mais interesse, temos o livro A Caminho da Luz, né? Psicografia do benfeitor espiritual Emmanuel de Chico Xavier. Muito interessante para quem quer conhecer mais sobre essa história de Jesus, né? Muito bem. Da mesma forma, Jesus não esquece de nós quando também caímos nas estradas da vida, em nossas crises de fragilidade, tristeza e loucura. Olha, isso é muito importante. Porque a primeira coisa que às vezes a gente faz quando nós falhamos, e vejam só, nós seres humanos somos seres, o quê? Perfeitos. Portanto, nós somos o quê? Falíveis. O que significa ser falível? Significa que a gente vai errar, vai falhar. Vai se confundir, vai tomar decisões inadequadas, vai cair nessas crises, olha, porque não tivemos coragem. Muitas vezes somos prisioneiros do medo e realizamos coisas muito egoístas por causa disso, né? Outras vezes nós ficamos à mercê das tristezas, das mágoas, dos ressentimentos. Não perdoamos, não esquecemos e ficamos lá presos naquela situação negativa. Não aceitamos e ficamos sofrendo lá no passado, não é? Nossas crises de depressão, de ansiedade.
e até de loucura, porque às vezes todos nós podemos tomar atitudes insanas, que às vezes por misericórdia divina são amenizadas pelos nossos espíritos protetores para não terem sequelas mais graves. Porque às vezes a gente se deixa dominar tanto pela emoção negativa que fazemos coisas insanas. E que, se não tomarmos cuidado, até poderemos nos arrepender muito depois. Não é? Então, Jesus sabe que nós vamos falhar. Ele sabe que falhar faz parte. A questão não é bem a falha. A questão é como nós reagimos diante da falha. E aí vem algo que é bastante assim nebuloso para nós mesmos, que é olhar para dentro. Porque quando a gente falha, né? Muitas vezes a gente tem a tendência de fazer o quê? Culpar o outro, não é assim? Culpar a vida, culpar fora, não é assim? Né? A gente quer achar uma forma, né, de ser o quê? A vítima, não é? Olha, não é? A gente faz tudo isso mesmo. A gente faz. Nós somos assim criaturas assim que, se não estivermos atentas, né, a gente vai entrar num circuito onde nós vamos repetindo, né, atitudes que são atitudes que nos prendem a determinado estilo de vida, porque a gente no fundo não quer mudar. E por que às vezes a gente não quer mudar? Porque a gente não quer perder o controle, não é? Controle de quem que nós queremos? Dos outros. Do que nós queremos que a vida faça para nós, do exterior. E o convite de Jesus, que está sempre conosco e não se esquece e nos ama, o convite dele é chamar atenção, a nossa atenção, olha para dentro, não é? Procura perceber as suas fraquezas, olha para essa esse seu defeito, essa sua dificuldade, porque enfrentando nesse olhar a nós mesmos, é que a gente vai aos poucos, nesse aprendizado de autoconhecimento, é que a gente vai aos poucos percebendo que temos escolhas diferentes. A gente não precisa ficar sempre do mesmo jeito, cometendo sempre o mesmo circuito vicioso, muitas vezes, que amplifica o nosso sofrimento. Nós temos saída, mas aonde está a saída? Fora? Não, a saída está em nosso coração. Precisa olhar para dentro, né? E com Jesus buscar esse autoconhecimento. Jesus vem afagar os nossos cabelos, enxugar nossas lágrimas e aliviar a nossa dor. Vem restaurar as nossas forças para a renovação que sempre nos aguarda depois de nossas quedas. Gente, isso é para a gente, né? Buscar Jesus
Porque ele fala claramente no Evangelho, não é? Vinde a mim, todos vós que sofreis. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, e eu os aliviarei. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mas vinde a mim, é necessário um movimento, e não ficar parado, que nem uma estaca, numa condição de medo, de orgulho. Olha o que ele fala: aprendei comigo, que sou manso, sereno e humilde de coração. Porque o nosso orgulho, ele gera máscaras para nós mesmos. E uma das máscaras mais conhecidas do nosso orgulho chama-se perfeccionismo, né? Tudo tem que ser exato, como se nós fôssemos pessoas exatas, não é? E essa rigidez entra exatamente no polo oposto, não consegue perdoar, não é? Não consegue se perdoar, e se a gente não se perdoa, não vamos perdoar ninguém. Não é? Então, olha, Jesus nos dando a força para a renovação, porque nós somos o quê? Aprendizes. E os aprendizes sempre podem se renovar, sempre podem aprender, não é isso? Aprendiz é para aprender, não é? Então, sempre temos uma condição de transformação, de movimento, de dinâmica, de renovação, que é a finalidade, né, que nós podemos realizar diante dos erros, das quedas, dos desacertos, né? Nessa condição de seres humanos que estamos ainda no maternal, né, da escola espiritual. Jesus não apenas indica caminhos, aí De Luca já vai encerrando, mas desce aos nossos infernos, para com amor e delicadeza caminhar conosco em direção ao céu. Agora mesmo, Ele está fazendo isso comigo e com você. Jesus está conosco sempre. Além do seu poder de espírito puro, que nós não temos ainda condições racionais de entender em sua completude, mas o nosso coração sente. É pela conexão de abrir o coração a Jesus. E o nosso entendimento, o nosso raciocínio vai nos ajudando a compreender. E nessa compreensão, vamos passo a passo, um dia de cada vez, mas com opções diferentes. Nós temos sempre uma situação que nos permitirá uma transformação para melhor. Nós não estamos reféns de nenhuma condição de sofrimento.
O que nós fazemos é que muitas vezes a gente amplifica esse sofrimento pela nossa postura de falta de fé, de falta de confiança em Deus e em nós mesmos, e de falta de boa vontade, né? Para que a gente consiga um passinho, um pequeno gesto, um abraço, um sorriso, uma gentileza, um silêncio, quando tudo está na confusão, um pensamento de prece, porque todo pensamento vai nos conectar ao bem, quando nós buscamos esse bem, quando nós nos direcionamos a essa sintonia, né? Então, finalizando a nossa reunião de hoje, né? Essa mensagem de Bezerra de Menezes, porque não é o convite à renovação, não é o convite a caminhar junto com Jesus? Então, vamos, com Bezerra de Menezes, aqui no nosso coração, acender a chama da esperança. Não nos entreguemos ao desespero, filhos amados. Nenhuma dor se eterniza, mas o amor de Deus é para sempre e nos facilitará um amanhã feliz. Mantenhamos viva a chama da esperança. Olha, a nossa parte a gente tem que fazer, né? Olha aí, não é ficar parado que aí apaga a chama da esperança, né? Se ela apagar, a gente acende de novo, não tem problema, né? Mas quem vai acender a chama da esperança no coração? Cada um de nós, não é? Isso é muito importante. Então, mantenhamos viva a chama da esperança, a qual guiará nossos passos durante a noite escura e tempestuosa das expiações dolorosas. Creiamos que não tardará o amanhecer de um novo dia, em que tudo se acalmará nas bênçãos de Jesus e de Nossa Senhora. Mesmo entre lágrimas, continuemos realizando o melhor ao nosso alcance, aquilo que a gente consegue. E a gente sempre consegue fazer alguma coisinha quando a gente deseja com firmeza caminhar com Jesus. Porque o trabalho a que fomos chamados por Deus a executar, sobretudo o trabalho desinteressado em favor do próximo, se constituirá para nós no alicerce que não deixará nossa vida desabar. Abençoado trabalho no bem. Aonde nós estamos, com quem nós convivemos. Perseverem, filhos, nada temam, Jesus está no leme. O planeta Terra está nas mãos, no controle do divino amor de Jesus. Então, a nossa gratidão a Jesus. Portanto, por tudo, o nosso pequeno silêncio de gratidão a Jesus.
Gratidão, Jesus.